bastidores do Flamengo, né? A gente tem aí notícias de bastidores do Flamengo. Por quê? Porque o bicho tá pegando entre o Gabigol e a diretoria do Flamengo. Tá? Claro, não se fala ali publicamente, mas nos bastidores, o clima é tenso entre o staff do Gabigol, o Gabigol e a diretoria do Flamengo. Por quê? O Gabigol ele está fazendo exigências para sua renovação de contrato com o Flamengo. O Gabigol está exigindo, como eu já falei aqui, um valor altíssimo por um tempo de contrato altíssimo. A gente fala aí de 2 milhões de reais de salário. É o que é pedido pelo Gabigol. 2 milhões de salário. Tá? Numa situação em que ele está ali pedindo 4 anos de contrato. 4 anos de contrato e 2 milhões de reais de salário. O Flamengo estava disposto a aceitar esse pedido do Gabigol, mas houve uma grande pressão. Houve uma grande pressão de dirigentes, de conselheiros do Flamengo, da torcida do Flamengo, para que ainda não renovasse com o Gabigol já em 2023. Por quê? Porque o Gabigol não está jogando nada, o Gabigol não está mostrando comprometimento, o Gabigol está fazendo mais festa e mais música do que jogando futebol. Então, é uma situação aí que conselheiros, dirigentes muito fortes dentro do Flamengo fizeram uma pressão para não haver a renovação com o Gabigol. Eles fizeram essa pressão. E agora, o presidente Rodolfo Landim, que estava praticamente acertado com o Gabigol, ele já definiu e ele já deu a ordem, tá? Não é para renovar com o Gabigol já nesse ano. O presidente Rodolfo Landim, depois de muita pressão, ele quer esperar para ver o rendimento do Gabigol nesse ano, né? E no início da próxima temporada, para aí sim pensar numa renovação com o Gabigol. O que acontece? Qual é a tensão? O Gabigol, a partir de junho do ano que vem, ele já pode assinar um pré-contrato com algum outro clube, porque o contrato do Gabigol se encerra no fim de 2024. No fim de 2024, se encerra o contrato do Gabigol com o Flamengo. E aí, o medo do Flamengo é que o Gabigol já comece a negociar com algum outro clube. Que ele já comece a conversar com algum outro clube. Agora, o que aconteceu, a pressão gerada dentro do Flamengo, é que o Gabigol, ele não está jogando nada. Ele está, sim, num ano acomodado. Ele é criticado, ele debocha quando ele é criticado, ele aponta petezinho para a torcida do Flamengo quando é vaiado, ele vai nas redes sociais, ele deixa recado. O Flamengo numa situação péssima na temporada, ele posta fotinho dando gargalhada como se ele estivesse cagando para as cobranças que ele recebe da torcida do Flamengo. O que eu digo é o seguinte, a pressão no Flamengo foi essa. Rodolfo Landim e Marcos Braz, com medo de não renovarem com o Gabigol para o último ano de mandato do Rodolfo Landim, já estavam decididos a renovar. Só que, na boa, é muito você renovar por 4 anos. Ainda tem um ano, até o fim de 2024. O Flamengo ainda renovaria por 4 anos, pagando 2 milhões de reais de salário para o Gabigol. Esse foi o pedido do Gabigol. Só que o staff do Gabigol, ele está levando em conta o histórico dele no Flamengo e não o que ele está jogando hoje. E uma gestão, uma diretoria do Flamengo, ela tem que levar em conta o que o jogador está apresentando hoje. Ele está bem? Não. Ele está fazendo gol? Não. Ele está em forma? Não. Ele está comprometido? Não. Ele está acomodado? Sim. E aí, o que dirigentes do Flamengo e conselheiros de muita força dentro do clube deixaram claro, com a postura que ele vem tendo, se o Flamengo renovar com o Gabigol já nessa temporada para o ano que vem,
né, em vez de renovar no ano que vem, vai acomodar ainda mais o jogador. Se o Gabigol, do jeito que tá, já está acomodado, imagina, com 4 anos a mais de contrato, ganhando 2 milhões de reais por mês. Aí, a diretoria do Flamengo, ela estava refém dos ídolos. Ela estava indo na pressão, não, estão pedindo tanto, tem que renovar. Estão pedindo tanto, tem que renovar. E o Flamengo não pode ser refém de jogador. O negócio é o seguinte, é ídolo? É. Para mim, está entre os 3 maiores ídolos da história do Flamengo. É um grande ídolo, Gabigol? Sim. Agora, não dá para você se prender a um ídolo para sempre se ele cair de rendimento. Porém, não tem nada dito que o Flamengo não vai renovar com o Gabigol. Não vai renovar nesse ano. O Rodolfo Landim bancou que nesse ano não se renova com o Gabigol. Nesse ano eles vão aguardar, vão ver a evolução do Gabigol nesse time do Flamengo, vão ver o quanto ele pode entregar já para os próximos 4 anos e aí sim, vai ter conversa? Vai. Agora, aquela pressão do staff do Gabigol, dos empresários do Gabigol, para que a renovação acontecesse logo, tem que renovar logo, antes do fim do contrato, vamos renovar, senão vai ter pressão. O Flamengo não caiu nessa pressão. Nessa pressão de renovar com o Gabigol na pressão, o Flamengo não vai cair. E iria cair, tá? Rodolfo Landim e Marcos Braz, mais uma vez de forma pouquíssimo profissional, eles iam ceder à pressão. Só que aí foi muita, mas muita influência de conselheiros, dirigentes, que estavam muito insatisfeitos com a forma como estava sendo essa renovação com o Gabigol. E aí o que o Flamengo deixou claro? O Gabigol, temos interesse de renovar? Sim, mas não vai ser nesse ano. Não vamos renovar nesse ano. Se for renovar, vai ser no ano que vem, você provando para a gente que você ainda vai estar em forma, que você vai estar motivado. Não vai ser em 2023. Vai ser uma renovação em 2024. O staff do Gabigol, tá? Isso é informação que eu tenho de bastidores. Não ficou nada satisfeito. O staff do Gabigol está bem incomodado. Inclusive, o Gabigol está incomodado. O Gabigol não gostou de saber que não teve esse acordo para renovação. Isso é informação que eu tenho de bastidores. Pessoas próximas ao Gabigol dizem que ele ficou meio puto com a situação. Por quê? Porque estava praticamente certo. Essa era a notícia. Já estava acertado entre os empresários do Gabigol e dirigentes do Flamengo. Só que aí aconteceu essa pressão de conselheiros, de dirigentes, aconteceu essa pressão da mídia, inclusive. Uma parte da mídia achava um absurdo, e aí o Flamengo voltou atrás. E isso deixou um descontentamento no Gabigol. Aí tem muito torcedor que deixa claro, a diretoria do Flamengo está dando mole, o Gabigol vai acertar contra o clube. Gente, do jeito que o Gabigol está jogando, você acertar 4 anos de contrato a mais para pagar 2 milhões de reais é um baita risco. E ele precisa de motivação. Alguma coisa precisa acontecer para motivar o Gabigol. O Gabigol está nitidamente desmotivado. Ele está acomodado. E, para mim, desculpinha que já ganhou tudo num clube, não é pretexto. Não é. Porque eu vejo um Palmeiras que já ganhou tudo que é jogador se matando dentro de campo. Todos os jogadores. Dudu, ídolo, até se lesionar, estava se matando em campo. Rony, ídolo, multicampeão também, se mata em campo. Veiga, se mata em campo. Gustavo Gomes, o Everton, se matam em campo. Não é pretexto dizer, mas o Gabigol já ganhou tudo, por isso que ele está meio acomodado. Não, não tem que estar acomodado. O Gabigol não está se doando ao máximo o que ele pode nesse time do Flamengo. É nítido que ele está sem disciplina, que ele está se preocupando mais em ser trapper do que jogador, que ele não está em forma, não está em forma. Gabigol não dá mais uma arrancada, não ganha mais uma na mano, como ele ganhava. Então, eu acho que a decisão da diretoria do Flamengo foi certa para motivar o Gabigol. Não dá, você renovar com o Gabigol por 4 anos de contrato, ganhando 2 milhões de reais pelo que ele está jogando hoje, você estimula o cara
a se acomodar ainda mais. Você tem que botar o cara contra a parede. Você tem que dizer, a gente quer renovar. A gente vai pagar altíssimo salário. Mas você tem que jogar o que você jogava em 2019, o que você jogava em 2020. Não dá para a gente se prender ao passado e renovar por uma fortuna para você jogar o que você está jogando hoje. Esse é o negócio. E, finalmente, a diretoria do Flamengo tomou essa decisão. Porque Marcos Braz e Rodolfo Landim estavam decididos a renovar o contrato do Gabigol. Isso já estava decidido no Flamengo. E que bom que houve essa pressão de outros dirigentes. Mas agora o Gabigol vai ficar incomodado. Azar. É o que eu falo sempre. Um grande clube como o Flamengo, que tem o orçamento que tem o Flamengo hoje, não pode ser refém de nenhum jogador. Para adquirir o terreno e depois levar adiante o seu projeto ousado de construir, finalmente, o estádio do Clube de Regatas do Flamengo. E numa entrevista que fiz com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, para tratar especificamente desse assunto, o mandatário rubro-negro procurado por nós aceitou falar sobre esse tema, sobre o tema estádio, e depois de 1h16 de entrevista, o resultado você vai saber nesse vídeo e também pode acessar no meu blog, no UOL Esporte. Lá eu detalho também a entrevista tópico por tópico, pergunta por pergunta, resposta por resposta, áreas na região com CEPACs, que são certificados de potencial adicional de construção, e com isso valorizando ali aqueles terrenos. O planejamento, né, mirava uma rentabilização desses ativos, mas a conjuntura econômica foi muito ruim, desfavoreceu e acabou frustrando esse projeto. O Fundo de Investimento Porto Maravilha deveria remunerar o Fundo de Investimento FGTS, e isso não ocorreu como se esperava, e os prejuízos acumulados passam aí, segundo relatórios, de 4,2 bilhões. Né? O próprio patrimônio líquido do fundo hoje vai em torno de 730 milhões de reais. E esse fundo é que detém o controle do terreno do gasômetro onde o Flamengo quer construir o seu estádio. Esse é o ponto. Ou seja, o Flamengo quer construir o seu estádio num terreno que está envolvido numa operação deficitária. Ou seja, tudo indica que venha a ser interessante para eles, que detêm o controle dessas propriedades, vender, buscar parcerias, de alguma forma movimentar aquilo ali para que seja rentável, que até agora não aconteceu. E o presidente do Flamengo dizia nessa entrevista que pretende marcar uma conversa, uma reunião com o presidente da Caixa Econômica já para a semana que vem. O presidente da Caixa Econômica, ele assumiu apenas agora no dia 9 de novembro, né, com mudança de governo e tudo mais. Então, só agora, no dia 9, que o presidente da Caixa tomou posse. Então, por isso, agora, essa preocupação do Flamengo, e já ter a oportunidade de com ele conversar. O Landim até disse que foi até a posse do presidente da Caixa Econômica. No governo anterior, do Jair Bolsonaro, antes da posse do Lula, houve até uma aproximação, o Landim contava nessa entrevista, com a Caixa Econômica, mas a Caixa Econômica queria uma espécie de um relatório que viabilizasse uma parceria, uma espécie de parceria do Flamengo com o fundo de investimento, enfim, de uma maneira que o estádio não seria só do Flamengo, ele teria um parceiro, teria um sócio. E isso foi totalmente vetado pelo Flamengo. O Flamengo não quer esse tipo de acordo, não quer parceria. Até o Landim chegou a dizer que isso drenaria o dinheiro do Flamengo. Isso está descartado desde o governo passado, e com esse governo do Lula continua também sendo descartado. Acontece que o Flamengo precisa não só convencer a Caixa Econômica, mas também o pessoal de uma empresa contratada pela Caixa, que é a Vinci Partners, que foi contratada para quê? Para emitir pareceres sobre todas as decisões que venham a ser tomadas na Caixa Econômica. E assim a Caixa teria suporte, ou seja, estamos tomando essa decisão e a Vinci Partners ela concordou, ela aprovou a ideia, ela estimula a ideia. Então é convencer a Caixa e convencer o pessoal da Vinci Partners. Esse já é um desafio inicial que o Flamengo terá para conseguir o terreno, tá? E sem aceitar parceria. O Flamengo quer ser dono do terreno, tá? E aí vem a grande questão. Qual é a estratégia do clube? O clube entende que, além desse terreno que ele pretende conquistar, existem outros vários ali que estão parados, não tem atividade econômica, não tem nada ali gerando receita, gerando lucro nenhum. Então, o que o Flamengo pretende? O Flamengo pretende
se instalar no local, pagando um preço mais módico pelo terreno, e aí, comentário meu, de repente até ganhando o terreno. Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Então, pessoal, essa aqui foram as informações, né? Uma reviravolta aí. A diretoria do Flamengo deu uma segurada e não vai, né, sob pressão, fazer essa renovação de contrato aí do Gabigol por mais 4 anos, né? Então, antes de dar início aqui, pessoal, já comente aqui, né, se você tá de acordo, se você aprova essa atitude da diretoria do Flamengo, beleza? Eu, particularmente, com certeza, aprovei demais, porque não é momento do Flamengo dar 20% a mais do salário do Gabigol e ainda dar um contrato aí de 4 anos para o Gabigol, beleza? Então você que está aí, já comente também a sua opinião. Você é a favor ou é contra essa decisão, essa reviravolta que a diretoria do Flamengo aí, né, até que enfim tomou uma boa decisão, beleza? Passando as informações, o Flamengo volta a tentar a compra de Claudinho. O atacante foi alvo do rubro-negro e do Palmeiras nas últimas janela, né, de transferências aí do Brasileirão. Então, o Flamengo vai sim tentar contratar o Claudinho, antigo sonho do Palmeiras e do próprio Flamengo, o atacante Claudinho. Cadê o atacante Claudinho aí, né? Vem sendo aí sondado pela equipe do Flamengo, e os dirigentes do Flamengo já entraram em contato com o staff do jogador e com, né, possíveis aí, querendo saber, né, quais seriam as condições para poder contratar aí o Claudinho, né? E o Claudinho fazer parte aí da equipe do Flamengo, né? Então, comente aqui, pessoal, o que você acha dessa informação. Vocês gostariam de ver Claudinho aí, né? Claudinho que voltou à pauta do rubro-negro. O blog apurou que o dirigente do Flamengo, né, entrou em contato com o Zenit, também com representantes aí do jogador, né, para abrir essa negociação e comprar o Claudinho. Aprovado pelo técnico Tite, ainda assim a operação é tratada na Gávea como complexa diante dos valores envolvidos. O atacante de 26 anos é avaliado pela Transfermarkt em 20 milhões de euros, embora tenha sido comprado ao Red Bull Bragantino por 15 milhões de euros, né? Então se valorizou aí mais 5 milhões de euros o Claudinho desde quando chegou na equipe do Zenit. Vale lembrar que nas últimas janelas de transferência o Zenit exigiu cifras aproximadas aos 18 milhões de euros para vender. A fim de baratear o negócio, o Flamengo tenta convencer os russos a ficar, né, com um percentual de olho em uma venda futura. E aí, torcedores, você aprova essa contratação do Claudinho no Flamengo? Já comente aqui também, deixa a sua opinião, que é muito importante. Seria uma baita contratação, né? Eu particularmente gostaria sim de ver Claudinho vestindo a camisa do Flamengo aí na próxima temporada. E você aí do outro lado, você gostaria? Já comente aqui também, deixa a sua opinião. Esse aqui foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo e fui!